Olá, pessoal. Então, a gente vai finalizar o nosso assunto da patologia 1 do nosso semestre com neoplasias, né? A gente já teve 2 aulas falando sobre a parte introdutória das neoplasias, e então a gente vai falar hoje sobre as causas de neoplasia. Por que que o câncer desenvolve? Por que as mutações acontecem? Existe algum grupo de causas que são mais comuns entre essas etiologias, né? E quais são elas, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a etiologia das neoplasias. Então, se a gente fosse dividir, né, em 2 grandes grupos, a gente tem 2 tipos de fatores, os constitucionais e os exógenos. Os constitucionais se referem, né, ou chamados também por alguns autores de endógenos, se referem aos fatores individuais como genótipo, fenótipo, enfermidades anteriores que predispõem ao câncer, e os fatores exógenos, como o próprio nome está dizendo, são fatores que vêm de fora para dentro, como, por exemplo, o meio ambiente onde a gente se encontra. Então, a água que a gente bebe ou que a gente entra em contato, a terra, o ar que está poluído ou não, o ambiente ocupacional onde você mora, onde você trabalha, o ambiente de consumo, o que você come, quais os medicamentos que você toma, os seus produtos domésticos de higiene, né, os produtos químicos, e o ambiente cultural, o estilo de vida que você leva, se você leva um estilo de vida mais natural ou mais artificial, se você come mais produtos industrializados, e assim vai, né? O hábito de vida, se você tem um hábito de vida com exercícios, com práticas, né? Enfim, então são todos os fatores exógenos que levam, né, ao desenvolvimento dessas neoplasias. Se a gente for levar para os animais, os fatores exógenos são muito importantes, porque eles convivem, os animais de estimação convivem muito próximo aos seres humanos. Então, eles têm quase as mesmas interferências que os humanos. E a gente tem que lembrar que fala assim, na minha família tem pessoas com câncer, então eu tenho que tomar cuidado. Sim, por quê? Porque existem fatores hereditários, né? Apesar disso, existe um fator individual, né? A ação dos carcinógenos, hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos que são cancerígenos. A gente olha, né, no mercado, nas pesquisas, nas palestras, a gente fala, não come isso não que isso é cancerígeno, não come aquilo que é cancerígeno, a gente vê muitas coisas cancerígenas. Porém, existe um fator individual que está relacionado a esses carcinógenos, né? Depende da suscetibilidade individual relativa de cada um. E essa suscetibilidade é que é transmitida geneticamente, né? Então você fala assim, igual teve a Angelina Jolie, né? Tirou 6 porque a família dela tinha casos próximos, família próxima, como mãe, tia, avó, de câncer de mama. Então, ela fez um mapeamento genético, e nesse mapeamento genético detectou que ela tinha também os genes mutantes. E aí, o que ela fez? Ela tirou a mama como um gesto de prevenção. Então, o que ela tinha? Ela tinha suscetibilidade genética. Então, a suscetibilidade genética, ela é transmitida para os seus descendentes, né? Não se conhece muito bem esse mecanismo, mas essa suscetibilidade é transmitida. A neoplasia não é herdada, o tumor não é herdado. Quem é herdado é a mutação genética, né? O descontrole genético. Isso é herdado, né? E aí ele vai desenvolver ou não. Por isso que existem pessoas, por exemplo, a Angelina Jolie fez um mapeamento genético, ela tinha mutações genéticas. Por que ela não tinha o câncer ainda? Né? Porque ainda não estava naquela fase que nós comentamos no vídeo passado, né? De iniciação, progressão e assim vai. Mas ela pode ter, por exemplo, uma vida social diferente da mãe que morreu com câncer, ela pode ter uma vida cultural diferente, ela pode ter dieta e hábitos sociais diferentes, o que faz com que ela não desenvolva, porque existe uma relatividade individual, né? Apesar dela ser suscetível, ela ter um gene mutante, mas ela não desenvolveu ainda por conta dos fatores individuais, que não são iguais a todas as pessoas. Elas podem ser semelhantes, por exemplo, numa família. Porém, ela é diferente entre as pessoas, porque cada um tem um estilo de vida, né, meio que diferente, cada um come coisas diferentes, então essa suscetibilidade individual é importante também.
Por isso que tem pessoas que fumam cigarro a vida inteira e não tem câncer de pulmão, e outra pessoa que nunca fumou aparece câncer de pulmão. O que está acontecendo? Ela tem uma suscetibilidade transmitida geneticamente, ok? E os fatores individuais fazem com que, de social, de alimentação, de ambiente, faz com que ela desenvolva. E a outra pessoa, apesar dela fumar, o fator ambiental individual está atacando, mas ela não tem suscetibilidade genética, certo? Então ela não desenvolve. Então isso é muito importante. Nos animais, a gente não consegue controlar muito bem isso, né? Porque a gente não sabe a árvore genealógica desses animais. A gente sabe, minha mãe morreu disso, minha avó morreu disso, os cães, os gatos, os animais de estimação, a gente não tem esse controle, né? Então fica um pouco mais difícil essa parte sobre herança genética, né? Hereditariedade. Então, o que vai acontecer? As mutações como causa principal das neoplasias, onde eu vou ter, então, o formato, a morfologia da célula diferente do que é o normal, né? Então, olha só, eu tenho aqui um corpo de um gato, a cabeça de um galo. Quem vê isso aqui não vai identificar que espécie que é. No caso da neoplasia, é a mesma coisa. Quando a gente olha para uma célula cancerígena, ela tem essas alterações aberrantes e muitas das vezes a gente não consegue identificar o que é, né? Então, olha, o que é isso? Não sei, tem uma mistura muito doida. O que é isso? Também não sei. Isso aqui não é extraterrestre não, viu, gente? Esse extraterrestre é mais bonitinho que isso. Então, o que está acontecendo? Mutação genética, onde essa mutação genética está, consequentemente, mudando o fenótipo. Então, eu tenho uma mutação, uma alteração genética que mudou o fenótipo. Então, o que vai acontecer com as células mutantes? Elas também vão ter morfologia alterada. E quando você olha, às vezes fica bem fácil distinguir, essa aqui é tal célula, porque não mudou muito, o que a gente fala que é bem diferenciado, ou células que mudaram muito, não são diferentes, mas estão difíceis da gente diagnosticar se é aquela célula mesmo, porque comparada à célula de origem, ela mudou muito, né? Então a gente fala que é indiferenciado, tá? Que são as mais malignas, né? Então as neoplasias malignas, elas tendem a mudar muito a morfologia da célula e do tecido, e as neoplasias benignas tendem a mudar pouco, tá? Porque as alterações genéticas, né, foram poucas. Existem dois tipos de mutações, as espontâneas e as induzidas. As espontâneas, as causas são desconhecidas. Então, acontecem as mutações, só que a gente não sabe determinar o porquê. E, na maioria das vezes, né, a gente não... determinar o porquê é interessante, porém, a gente tem que tratar esse tumor agora, a partir de agora. E saber o que causou é interessante para prevenir que apareçam mais e para prevenir outros casos, né? Então, para prevenção é muito importante saber o que causa, porque você, sabendo o que causa, você vai prevenir para não ter. Agora, as induzidas, a gente sabe o que causa. São causas conhecidas, né, chamadas de agentes mutagênicos. Esses agentes são divididos em 3 grandes grupos, tá? Existe uma infinidade de agentes mutagênicos. A gente vai falar na aula de hoje, né, e no próximo vídeo, os principais, né? Eu ofereço uma disciplina optativa chamada de Oncologia Animal. Quem quiser fazer, né, vou oferecer semestre que vem, onde a gente passa um semestre inteiro falando só de oncologia. E mesmo assim, não dá para falar de tudo, porque são muitas neoplasias dentro da veterinária, né, são muitas questões. Além das neoplasias, a gente tem outros assuntos importantes para tratar, como nutrição, dor, né, e vários outros assuntos inerentes à neoplasia. Então, a minha pretensão com esses 2 vídeos não é mostrar tudo que tem, não é esgotar o assunto e nem tornar vocês especialistas, é só passar por cima, muito superficial, das principais causas e quais são as principais neoplasias que a gente tem hoje nos animais domésticos e nos animais de produção, certo? Então, esses agentes mutagênicos são divididos em 3. Os físicos, como, por exemplo, traumatismo, pancadas, raio-x, a radiação ultravioleta. Os químicos, que são todas as drogas, tudo que é químico que a gente tem contato no nosso dia a dia, com os animais, né? Os produtos químicos que a gente tem contato de limpeza, substâncias químicas que são jogadas nas rações dos animais, como conservantes, enfim, uma série de substâncias químicas que a gente tem contato no dia a dia, e os biológicos, que são os micro-organismos,
bactérias, fungos, vírus, principalmente os vírus, tá? A classe de micro-organismo mais importante são os vírus mutagênicos, e também temos os parasitas nessa classe. Então, esses 3 grupos, apesar de eles serem só 3, eles aglomeram, né, grandes causas, né, unidas num grupo só. Ok? Bom, a gente vai começar a falar então das causas físicas, e dentre das causas físicas, a radiação ultravioleta, né, que é emitida pelo Sol, é a principal. Nós temos 2 tipos de radiação, a UVA e a UVB. A UVA, ela é menos danosa, ela causa envelhecimento precoce da pele, então não sei se vocês já escutaram falar isso, mas pessoas que pegam muito sol envelhecem muito rápido. Porém, eu gosto sempre de chamar atenção quando eu falo de sol, né? Existe uma área na medicina chamada de helioterapia. A helioterapia é você pegar sol de maneira consciente com o objetivo de promover a sua saúde, tá? Então, o sol, pessoal, a falta dele mata mais do que o excesso. O excesso vai causar isso aí que a gente vai falar, que é o carcinoma e o melanoma, que são neoplasias de pele, né? Altera o DNA, diminui células de defesa e gera o câncer de pele, verdade? É verdade, principalmente a radiação ultravioleta do tipo B, né? Que vai causar queimaduras, onde o protetor solar, alguns protetores solares, por exemplo, nem tem proteção UVB, só tem proteção UVA. A gente tem que se ligar nisso. Então, o que é interessante na helioterapia? Você passa protetor solar no rosto, porque é a parte do corpo que pega mais sol, devido à ausência de roupas, né? Você passa o protetor no rosto e o resto você deixa com pelo menos 30% do corpo exposto. Se você estiver numa praia, numa piscina, você põe seu bom biquíni, sua boa sunga e vai pegar a maior parte de extensão. Você vai pegar o UVB, porque o UVB, o raio ultravioleta B, ele está presente no dia, né? Entre 10 da manhã e 2 da tarde, com pico meio-dia. Qual que é a importância desse raio UVB? Porque ele vai ativar a vitamina D, que é um hormônio, na verdade, e essa vitamina D, ela é essencial para a saúde. Aumenta a imunidade, para o Covid é maravilhoso, para todas as infecções. Ele regula 200 e poucos genes, então ele é anticancerígeno, certo? Aí você fala, poxa, Gia, eu estou pegando sol para evitar câncer, você está falando que o sol dá câncer, né? Então, pessoal, a helioterapia, ela vai prevenir o câncer, inclusive de pele, pegando o sol de maneira consciente. E qual é essa maneira consciente? É sol de meio-dia, 10 minutos, tá? Para quem é branquinho. Sol de meio-dia, 20 minutos para quem é moreno, sol de meio-dia, meia hora para quem é negro, ó, tem a pele mais escura com melanina. Então, o que a gente faz? Para os animais, isso não é tão importante, né? Porque os animais ele têm uma cobertura na pele de pelos que impede um pouco essa ação. Porém, nas áreas que não tem pelos, principalmente no rosto, na face do animal, ele vai estar exposto a essa radiação. E aí vai causar queimaduras, porque o animal não vai fazer helioterapia, né? O animal vai se esticar lá no sol, como acontece com muitos animais que adoram pegar sol, e eles ficam 2 horas, 3 horas. Aí não pode mesmo, gente. Aí vai causar queimadura, tá? Então, o problema da radiação é o comprimento de onda. Por quê? Um comprimento de onda curto, de 320 a 290 nanômetros, que é a radiação UVB, ele tem o poder de penetrar nas células causando mutação genética, tá? O UVA, o comprimento de onda dele é maior, então ele não tem tanto poder de penetrar na célula. As substâncias radioativas, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, a bomba nuclear que foi jogada lá, né? O que aconteceu? Muitas pessoas que não morreram com a bomba morreram depois de câncer. Por quê? Porque o comprimento de onda da radiação ionizante, né, ela vai ser deletéria porque ela vai conseguir penetrar dentro da célula e causar mutação genética no seu DNA, ok? E, por exemplo, o comprimento de onda do celular, da rádio, que é onda também, ele é grande, 700, 400, então eles não têm poder, que a luz visível, por exemplo, né, não tem poder de penetração e causar mutações genéticas, porque o comprimento de onda dele é grande. Agora, se for diminuindo, né, a ponto de chegar na radiação UVB, que é cancerígena, e também na radiação ionizante do raio-x, das substâncias radioativas, que tem um comprimento de onda bem curtinho,
eles são altamente cancerígenos, porque eles conseguem penetrar dentro da pele, dos tecidos, das células e causar mutações genéticas, tá certo? Bom, a predisposição, então, já que a gente está falando de sol, os animais que são mais predispostos são os animais brancos ou albinos, né? A gente já viu isso na patologia, a ausência de melanina, fica mais exposto. Principalmente os gatos brancos despigmentados, os bovinos, que também afeta grandes animais, os bovinos, os ovinos, tá? E nós temos 3 tipos de tumores de pele, mais importante. O carcinoma epidermoide, o carcinoma de células basais, que já é mais profundo. O carcinoma epidermoide já pega as células mais superficiais, então por isso ele é bem atacado, né? E o melanoma, que nós já falamos dele, que é o tumor de melanócitos, né? A gente já viu o melanoma. Então, olha essa foto aqui. Esse animal, né, um pouquinho de pigmentação, mesmo assim não tem grande pigmentação, porque ela está de coloração castanha ou marrom, né? E o pigmento é negro, quando está bastante concentrado. Focinho exposto, pálpebra exposta, não tem pelos, não tem melanina. Gato branco é a mesma coisa, os cavalos também é a mesma coisa. Você vê que tem pigmentação no focinho onde não tem pelos. Aqui é menos provável que dê. Mas uma raça muito suscetível ao boxer e o Bull Terrier, porque tem, né, o frontal bastante desenvolvido, projetado e sem pelos, né? Então, esses animais, eles começam com uma lesão parecendo queimadura. Uma lesão discreta na ponta de orelha, nos focinhos e na pálpebra, ok? Então, essas regiões, nós já falamos, em fotossensibilização é a mesma coisa, tá? Ponta de orelha, focinho, lábios e pálpebras são as regiões de maior acometimento. Então, ele começa com uma lesão discreta. E no final, esse aqui é o nosso paciente, eu estou fazendo reiki nele para ver se isso melhora, porque é inoperável. Esse animal ele teria que fazer eutanásia, porque já está com necrose de tecido, né, um estágio muito avançado de carcinoma. Esse animalzinho foi resgatado na rua, através da Selma, que é uma protetora lá de Campina Grande. E eu estou tentando fazer reiki para ver se ele melhora, porque se não for isso, era eutanásia, né? Não tem como. Esse tipo de tumor não responde bem à quimioterapia, e a gente então teria que fazer a eutanásia do bichinho. Para não fazer eutanásia, porque ele está comendo, ele está, né, com todos os parâmetros, apesar disso, ele está com a saúde boa, a gente está tentando fazer isso. Aqui um estágio mais avançado ainda, bilateral e também na pele, né? Onde tem rarefação pilosa, onde tem exposição da pele, pode acometer. Então, ele começa justamente com uma feridinha bem discreta na pontinha da orelha. A gente tem que diferenciar isso de infecções fúngicas sistêmicas, tá? A gente vai falar aqui, vou falar agora. A esporotricose e a criptococose pode dar esse tipo de lesão, né? Como é que eu vou saber, Gi? Fazendo exame, gente. Não tem como saber olhando, tá? O que a gente sugere é que quando é uma área branca, como esse gato aqui, ó, área branca, despigmentada, e o animal expõe muito ao sol, a gente sugere que é carcinoma, tá? Porém, tem que fazer sempre o exame. Se for carcinoma, vai ter presença de células cancerígenas. Se não for, vai ter presença do fungo, de macrófagos, né, fagocitando o fungo. Aqui é a mesma coisa, é até chamado de nariz de palhaço, né, a esporotricose, que é endêmica aqui em João Pessoa e na Paraíba, em muitas cidades, né. Então, aqui área branca também, esse aqui é carcinoma, porque foi feito o exame, né, porém, se chegasse um animal desse, a gente teria que fazer exame para saber se não é fungo. As lesões começam aqui, chamadas de dermatose actínica, que nada mais é do que uma queimadura da pele, então é um carcinoma in situ, que a gente chama, né? Um carcinoma em estágio inicial de desenvolvimento. Então, esse animal ele começa com esse tipo de lesão, isso já é um alerta. Nesse estágio aqui, a gente já faz criocirurgia, né? Congela essas áreas para matar o câncer e não deixar ele se espalhar, porque se ele se espalhar, ele vai destruindo, necrosando e penetrando, é um câncer extremamente invasivo, ele é maligno, né, destrutivo. Aqui eu coloquei essa foto de propósito, desse artigo publicado, onde eu tinha um carcinoma de células escamosas em animal preto, tá? Um animal negro, pigmentado, em região que não tem rarefação pilosa. Por que isso? Porque a radiação solar, ela não é a única causa de carcinoma. A gente tem mutações genéticas induzidas quimicamente,
mutações na P53, que é o protetor que nós vimos, né? Então, pessoal, não é porque o animal é preto que ele não vai ter, tá? Presença de melanina apenas diminui a predisposição, diminui as chances, porém o animal preto ele pode ter, porque existem outras causas que não é radiação solar. Em grandes animais, é a mesma coisa. Por que às vezes é pior? Né? Se não for um animal de produção, que vai ser abatido precocemente para consumo, os animais que ficam vivos por muito tempo, eles desenvolvem muito carcinoma, né? Então, aqui no cavalo, na pálpebra, começa na pálpebra, vai invadindo, perde o globo ocular, fica cego, invade os tecidos dentro. Então, esse animal aqui invadiu a cavidade nasal também, foi proliferando, né? Então, a gente tem uma neoplasia que é invasiva, proliferativa, destrutiva, ulcerativa, porém, ela tem uma característica que a gente pode até afirmar que é uma característica benéfica, que apesar de ser maligna, ela não é metastática, tá? Então, a tendência é que o tumor não saia dali, é que esse tumor fique ali nesse local. Aqui também a mesma coisa, ponta de orelha, são as mesmas áreas de pequenos animais, tá? Ponta de orelha, pálpebras, focinho, então esse animal aqui com carcinoma epidermoide também, um ovino, né? Aqui um outro ovino com carcinoma bem feio, né? Com áreas de necrose, tanto no focinho quanto na pálpebra e na orelha. E microscopicamente, para a gente fazer o diagnóstico. Estou na dúvida, Gi, será que isso é um fungo? Será que isso é uma infecção? Será que isso é o quê? Quando você faz o exame microscópico, o aspecto microscópio é a presença de queratina nas regiões dérmicas, porque a queratina é uma proteína que fica na superfície da pele. Quando você faz esse exame histopatológico, a queratina, que era para estar na superfície da pele, é encontrada na região profunda da pele, derme ou hipoderme, mais comum na derme, tá? Então aqui, esse ovino, né, estava com essas lesões, que é parecido com papiloma, que é o próximo que a gente vai ver. E aí, quando foi feita a histopatologia, que por sinal tá linda nessa lâmina, um artigo publicado por Vitiello, então, o que apareceu? Aqui nós temos uma capa de queratina que se cora com essa coloração rosa bastante clara, quase vermelha, né? Tá vendo aqui a queratina superficial? Isso é normal. Aqui nós temos uma invaginação da epiderme, então você vê aqui a invasão de células da epiderme para a derme, né? E aqui a presença de células epidérmicas fazendo um ninho, onde elas continuam produzindo queratina, e nós temos então pérolas de queratina, que é um aspecto microscópico bem característico de carcinoma, tá? Bom, outra neoplasia importante é de osso, né? Mas por que eu estou falando dela agora? Porque a causa também é física, né? A radiação solar é física, a radiação ionizante, que é substâncias radioativas, também é físico. E no caso de osteosarcoma, não se sabe a causa, é chamada de idiopática quando não se sabe, porém, a gente tem uma suspeita porque o osteosarcoma acontece em raças grandes, pesadas, principalmente nas regiões ósseas, porque é um tumor ósseo, nas regiões ósseas onde suporta maior peso. Opa, então seria o quê? Uma causa física. Então, o que é causa física? Nesse caso aí, o que se suspeita é que os animais que são maiores, né, quando eles vão andar ou correr, existem áreas no osso que suportam maior peso, que é o joelho, o ombro, né, e aqui o metacarpo e na região distal de radiúna. Okay? Então, essas regiões é onde nós temos maior prevalência de osteosarcoma. Então, acredita-se, a causa é idiopática, mas acredita-se que esse fator de peso, né, porque é muito comum em animais grandes, ele seja um fator determinante para o aparecimento, porque geralmente aparecem os animais mais velhos, né, e de raças grandes a gigantes. Então, pastor alemão, Rottweiler, aquele não é Doberman, não. Dog alemão, fila brasileiro, né? Em ossos longos, né, com maior peso, raças grandes e 98% metastático. Então, é uma neoplasia maligna, porém, pessoal, esse osteosarcoma é muito metastático. O que nós temos o carcinoma que nós acabamos de falar, que não é metastático, esse aí espalha para tudo quanto é órgão de maneira rápida e com 98% de chance, tá? Então, a gente já considera que tem metástase.
Então, nós vamos ter proliferação óssea, porque é um tumor osso, com lise óssea, então ele vai destruindo o osso ao mesmo tempo que ele vai proliferando, né, pela reação da neoplasia. E o principal achado é aumento de volume dos membros, principalmente naquelas regiões que eu disse. Então, o diagnóstico radiológico ele é muito importante. A gente vai encontrar proliferação óssea, né, com presença de osteólise intensa. Aqui também, ó, uma peça anatômica, onde a gente já vê a grande proliferação de osso, né, e aqui, clinicamente, a gente vai ter o aumento do volume do osso, tá? Então, isso é clássico de osteosarcoma. Por que é a causa idiopática, Gil? A gente está falando que é comum nos animais pesados e nessas regiões? Sim, mas pode acontecer nos ossos chatos, com costela, vértebra e crânio. Costela, vértebra e crânio não recebem impactos. Então, a gente fica sem saber por isso, né? Por isso que é idiopático, porque eu coloquei essa foto de propósito, não só para mostrar o osteosarcoma, mas para falar para vocês que a tomografia computadorizada ela é muito importante no diagnóstico de neoplasias, tá? Muito importante. Infelizmente, para nós, aqui na Paraíba, não é uma realidade de rotina, né? A gente não tem um tomógrafo à disposição, porém, é uma ferramenta de diagnóstico essencial na maioria dos tumores, principalmente para detectar metástase, e principalmente quando eu tenho, nesse caso aqui, por exemplo, uma neoplasia de crânio, a gente não sabe até onde ela está indo, até onde vai, até onde, né, pegando não só o osso, como também o globo ocular. E aí a gente consegue identificar nos cortes que o tomógrafo faz, que ele pega cérebro, né, crânio, cérebro, pega mandíbula, ATM, pega também a parte mole, né? Então aqui a gente tem uma análise melhor, possibilitando então o prognóstico desse animal, ok? Bom, então, finalizando o vídeo, a gente vai falar dos outros grupos, o segundo grupo, né, a gente vai falar, são os agentes químicos, onde a gente pode ter ação direta e indireta. Ação direta, quando eu tenho a própria substância química agindo nesse câncer, ou indireta, quando ele passa pelo fígado, é metabolizada e o composto produzido pela sua metabolização é tóxico, tá? Eu tenho alguns aqui. Então, eu coloquei aqui ação direta e indireta. Isso é interessante, a gente não conhece as substâncias químicas, mas é interessante saber, né, identificar essas substâncias, principalmente na alimentação, em produtos químicos e em produtos cosméticos que a gente utiliza nos animais. Okay? Então, é importante a gente ler rótulo e começar a ver se essas substâncias estão presentes em ração, em produtos químicos, de limpeza e em produtos de higiene nos animais, né? Sim, um estudo muito importante que está acontecendo ultimamente é a presença de animais fumantes passivos, ok? Então, o tutor está lá fumando e o cachorro e o gato estão recebendo aquela fumaça. O que é muito perigoso, principalmente nos gatos, porque gato se lambe e a nicotina fica no pelo. Quando a gente vai num barzinho, numa boate, que tem um monte de gente fumando, quando a gente chega em casa, a nossa roupa não está puro cigarro, então, o que está acontecendo? A fumaça impregna os compostos tóxicos na sua roupa, e aquilo fica o cheiro. Nos animais é a mesma coisa. Só que nos animais é pior, porque além do pelo que o animal se lambe, ele vai estar inalando a fumaça, né? Então, tem vários artigos, como esse aqui, mostrando a concentração de nicotina no pelo, né, expostos a fumantes passivos. E aqui, outro também, né, nicotina no pelo, eles mensuram a relação disso, e a relação como um componente ambiental importante da exposição de fumantes passivos. Tá? Então, é muito importante. O cigarro, ele não é só humano, ele interfere também nos animais, né? E aí vai depender, vai fazer mal, vai depender do período de exposição, se é dias, meses ou anos, porque geralmente precisa de um período longo. Depende do agente agressor, tem uns que são mais cancerígenos, outros que são menos, né? E podem ser reversíveis a partir da retirada desse agente expositor. Então, a gente vai ficar por aqui e continuamos no outro vídeo. Até lá!